Oi, gente, boa noite, tudo bem? Não é muito comum esse tipo de vídeo por aqui, mas eu prometi que eu ia vir aqui contar pra vocês o que Deus vem fazendo na minha vida. E minha última experiência com Deus foi, assim, uma coisa sobrenatural, fantástica, porque tudo que Deus faz é sobrenatural, né, gente? E, na verdade, é assim, o encontro de mulheres que eu fui no sábado, lá no Hotel Olinda, em Toledo, foi só uma confirmação do que Deus já vinha falando no meu coração. E lá aconteceu algo assim fantástico. Mas eu quero falar para vocês um pouco do contexto, né? Dessa parte aqui. E assim, Deus vem confirmando dia após dia. E Ele é assim, a partir do momento que você anda na direção certa, na direção do centro da vontade dEle, Ele vai te dando as respostas aos poucos, para você ter a certeza que você está indo no caminho certo. Então, eu vou ler aqui de novo para vocês. Obediência é proteção. Toda pessoa que decide obedecer a Deus e a seus mandamentos encontra uma vida melhor e mais feliz, pois é protegida de decisões erradas, precipitadas e maléficas. Quem obedece a Deus demonstra seu amor por Ele e pode viver plenamente a vida que o Senhor preparou. Aí tem um versículo: porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Gente, isso é verdades que devem ser faladas, sabe? E eu cansei de me calar, porque Deus vem fazendo coisas extraordinárias da minha vida, mas eu estava esperando o momento certo para vir aqui falar para vocês sobre o amor de Deus na minha vida e que também pode transbordar na sua vida. Basta você aceitar viver esse caminho e obedecer. E como que você vai obedecer se você não tem o entendimento, você não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus ainda? Deus coloca pessoas em seu caminho para que você entenda, para você compreenda qual que é a vontade dele para sua vida. Então, assim, eu sempre achei que a minha vida seria ser personal, a melhor personal. Fiz cursos, sabe? Me especializei. E é o que eu amo fazer, realmente. Mas o meu propósito, aliás, a minha missão não é essa. A minha missão, Deus me deu quatro vidas para me instruir, para me encaminhar e preparar para a vontade dele. Porque os filhos não são para nós, né? E não é só uma questão de, eu vou encaminhar para que ele estude e faça uma boa faculdade, não. É para encaminhar para que seja uma boa pessoa, que ande nos caminhos do Senhor e que cumpra a vontade do Senhor nessa terra, né? Porque nós, pais, a gente é só tutores dos filhos. A nossa missão é encaminhar eles para os bons caminhos. A gente deve plantar os frutos na vida dos nossos filhos. Então, assim, eu vivia para mim. Em certo momento da minha vida, a minha vontade foi barrada por Deus, porque me mandou mais filhos, né? Meus planos eram só 2. E quando veio a Laís, Deus me quebrou no meio, porque não era aquilo que eu queria, sabe? Porque, assim, mais um motivo para eu ficar mais em casa, para eu estudar menos, para eu me dedicar menos ao trabalho. E eu, tipo assim, num certo momento na minha vida, eu tapei os meus olhos para tudo isso, porque eu queria viver lá fora, eu queria viver a minha vontade. E Deus, Ele quer realizar os meus sonhos, mas que isso não impeça de eu viver a minha missão, o meu propósito, a minha principal, meu principal ministério, a minha principal missão, digamos assim, né? E tipo assim, demorou muito. Então, quando começou tudo isso? A partir que a Laís nasceu, eu comecei a viver um campo de guerra com Deus, porque eu não queria aquilo, eu não queria ter mais filhos, eu queria me dedicar aos estudos. Eu amo estudar, eu amo ler livros, e eu não tinha mais tempo de fazer isso, sabe? E eu comecei a ir contra a isso. Então eu ignorava o fato de ter filhos pequenos em casa e me dedicava, sabe? Então deixava na creche, deixava na escolinha, deixava com babá. E isso por muito tempo. E também uma falta de confiança em Deus, né? Por causa que eu queria
ser provedora da minha casa. E essa não é a minha missão principal. Meu marido é provedor, para que eu faça meu papel como mãe dentro de casa. O papel do pai é encaminhar, é dar direção, repreender quando necessário, porque a repreensão do pai, ela é muito mais valiosa que a repreensão da mãe. Não que uma desmereça a outra, mas o papel do pai é muito importante na vida de uma criança. E não é a mesma coisa, porque mãe instrui com amor, mãe é mais cuidado, mãe é diferente. Quem é pai e mãe aqui sabe que é muito diferente. A voz de um homem numa casa é outra coisa, é outro nível, sabe? E é essa a submissão que Deus quer que a mulher tenha ao seu marido, não de achar que é menos que ele, é que os dois juntos formam a proteção espiritual, né? A aliança, a proteção espiritual dos filhos. Então, cada um fazendo o seu papel e juntos, gente, a gente consegue viver essa bênção extraordinária que Deus promete. Deus promete para nós. Então, o que aconteceu comigo? Então, assim, depois que a Laís nasceu, eu passei a ter sintomas, né, intestinais, ou ficava muito constipada, barriga inchada, muita dor, né, na região abdominal, dores nas costas, náuseas, vômitos, dores de cabeça. Tinha vezes, tipo assim, de eu ir trabalhar na parte da manhã e a parte da tarde ficar o dia inteiro de cama, isso 3 dias seguidos. Tinha dias de eu ir pro hospital, ficar 3 dias internada, 5 dias internada, e isso durante 5 anos, sabe? E até que o médico me falou pra mim cuidar mais da alimentação, cortar glúten e leite, e eu não tinha feito exame específico nenhum, né, pra isso. Mas a partir do momento que eu cortei esses alimentos, começou a melhorar os sintomas. Mas aí começaram a surgir, tipo assim, sensibilidade a outros alimentos. E eu fui perdendo peso gradativamente. Então, assim, meu peso normal, assim, é 56. Já cheguei a pesar 63 quilos na época que eu tava gordinha, né? E eu perdi muito peso. Lógico que a alimentação saudável ajuda a gente a emagrecer. Mas o ideal é emagrecer com saúde, né, gente? E eu emagreci de uma forma que não foi legal pra mim, né? Hoje, vocês veem que meu rosto é chupado aqui, ó. Eu tinha bochechinha, era gordinha. A única coisa que me incomodava era a barriga, né? A barriga saliente sempre incomoda as mulheres, mas, assim, eu gostava do meu corpo como era. Mas teve que acontecer coisas, assim, bem fortes, pesadas, assim, pra mim eu conseguir entender o que Deus estava querendo me dizer através daquela doença. Até então era uma briga, sabe? Com Deus. O choro. Lógico que eu nunca deixei de me apegar a Deus. Eu orava, pedia pra Ele me curar, pedia pra Ele me mostrar. Mas cada vez que Ele me mostrava e era contra a minha vontade, eu, tipo assim, eu não queria aceitar, sabe? Aí veio a Lavínia, e a Lavínia também foi uma coisa assim que veio inesperadamente. Também veio numa época que, tipo assim, eu queria muito trabalhar, né, pandemia, e eu fiquei assim, bem baqueada emocionalmente. Eu ia com crises de ânsia de vômito, dores assim, pro médico, e o médico falava que eu precisava de um psicólogo. E até chegou a me receitar medicamentos pra ansiedade e depressão, porque eu tava tendo crises, né? E eu já tinha sido curada da ansiedade e depressão já há algum tempo atrás. Então, assim, eu não quis admitir aquilo e não tomava medicamento. E, assim, fiquei um tempo afastada de Deus e depois retornei, e Deus ainda continuava falando pra mim através de pessoas, né? E não era só uma pessoa, todas as pessoas que, assim, têm uma experiência espiritual maior que a minha, uma maturidade espiritual maior que a minha, que eu ia conversar, me falavam: Cris, eu acho que você tem que se parar com dar um tempo, assim, na sua vida profissional e se voltar mais pra sua casa, porque trabalhar em casa fora, esse peso emocional, tudo, tá te deixando doente, e eu não queria ver isso. O ano passado teve que acontecer uma coisa bem trágica, assim. Meu filho, ele se envolveu com más companhias e acabou
dando o primeiro passo pro mundo das drogas. Graças a Deus não se aprofundou, mas a maconha é sempre o primeiro passo, né? Por causa de má companhias. E o Natan, ele não tem essa índole, sabe? Ele tava fazendo isso por revolta, porque assim, o pai dele trabalhava demais e eu não estava em casa. E ele acabava ficando sobrecarregado, porque inúmeras vezes ele tinha que cuidar dos irmãos e fazer serviço de casa, né? E eu achava que eu tava dando o melhor, buscando a provisão lá fora, que não é o meu papel. Eu precisei passar por esse baque, assim, quando eu vi que, assim, o mundo estava roubando meu filho de mim, e pra entender, né? Foi quando eu tive a iniciativa de largar o emprego fixo que eu tinha. Eu falei assim, agora eu vou trabalhar. Eu tinha acabado de comprar um carro, gente. Então eu tinha essa responsabilidade financeira minha. Então eu falei assim, eu vou parar de trabalhar e vou começar a atender como personal de manhã. Porque é o horário que eles estudam, todos eles, né? E à tarde eu vou ficar em casa cuidando dos meus filhos. No início foi bem difícil porque Deus te testa, né? Eu não, tipo assim, as alunas que falavam que queriam meu trabalho, de repente sumiu. E, tipo assim, não tinha aluna suficiente, eu acho que eu tinha 2, né? Que estavam me esperando, que realmente vieram comigo e estão até hoje. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E, sabe, quando eu falava com Deus, eu sentia aquele silêncio. Mas eu não desisti. Eu cheguei a pegar alguns trabalhos à tarde, mas em oração eu falava, Deus, se o Senhor, tipo assim, me trazer mais alunos, encher minha agenda de manhã, eu paro de atender em outros horários. E assim foi acontecendo aos poucos, sabe? A minha obediência pro que o Deus queria foi dando resposta às minhas orações. Então a minha agenda começou a lotar, coisas que eu nunca tinha visto antes. Eu sempre falo com minhas amigas, até antes da pandemia, 6 alunas era festa. E esse ano eu vou falar de números não por uma coisa tipo pra me enaltecer, porque não é sobre mim, gente. Eu até hoje eu não acredito na minha capacidade profissional tanto sim, mas eu cheguei a ter 20 alunos e só atendendo no período da manhã. Então, assim, uma honra, assim, que Deus deu pra minha vida, porque eu tava cumprindo a vontade dele, né? Eu deixei todas as minhas alunas de outros horários, eu fiquei com uma só, que é a Gabi, porque ela fez um plano e assim, é uma questão também de olhar pro próximo e colocar também nas mãos de Deus e ver se aquilo ali realmente não vai atrapalhar o meu propósito. Então eu vi que conciliou, porque é nos dias que eu tenho que ir pra igreja, então acaba conciliando. Mas enfim, no encontro de mulheres, eu tive a confirmação do que eu tava pedindo pra Deus, que Deus tava fazendo muitas coisas na minha vida. A questão financeira, graças a Deus, a gente tá liberto, sim, dessa dependência que a gente tinha do dinheiro. Hoje, Deus provê de uma maneira fantástica, sem eu precisar me desdobrar pra isso, sem meu marido precisar, sabe, se desdobrar. O trabalho dele tá provendo, graças a Deus. O meu trabalho também provê mais que o necessário. Deus está dando muito mais que o necessário. Mas o mais fantástico é que eu falei pra Deus, falei assim, Deus, tô fazendo tantas coisas, só falta a minha saúde. Eu só queria ter saúde pra poder viver muito, porque tanto mal que eu passava, que eu tipo assim, tinha dias que eu falava assim, eu quero morrer, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais passar por isso. Eu não aguento mais sentir dor da maneira que eu senti. E era uma dor que interrompia, assim, a minha rotina, porque eu não tava conseguindo dar conta de cuidar dos meus filhos direito, de cuidar da casa direito. E aí, orando, e um dia, no culto, coisa que o pastor nunca faz, pra quem não sabe, eu faço parte da NIB, Nova Igreja Batista de Cascavel, uma igreja maravilhosa, com pastores e líderes maravilhosos, que me trouxeram muito entendimento da palavra, muito conhecimento, sabe? Na busca também, porque nada cai do céu. Se você ficar na sua casa sentado esperando, não vai acontecer. É através das pessoas,
eu tive que buscar, eu tive que me prostrar. Então Deus, ele falou comigo através da minha liderança, né, que a gente tem a célula que chamamos de GA, e muitas pessoas, Deus só me abençoou. Eu falo que assim, eu ouço às vezes um desabafo, porque eu não aguento mais, eu não confio mais nas pessoas, eu não quero saber mais de pessoas, as únicas coisas que importam pra mim é a minha casa e minha família. Não, gente, as bênçãos vêm pra gente transbordar na vida da nossa família, mas através de outras pessoas que têm sabedoria, maior conhecimento do que você. Você nunca vai conseguir sozinho. É sempre através de pessoas. Deus age em nossa vida através de pessoas, e foi assim. Naquele dia eu fui ao culto, e coisa em comum que o pastor faz é fazer uma oração de cura logo no início. Geralmente ele faz ou no meio do culto ou no final. E aquele dia eu cheguei atrasada, e logo que eu me acomodei no meu lugar, ele falou que era para levantar, que ele ia fazer uma oração de cura. E eu levantei, e aquela oração tocou tão fundo no meu coração que eu não... E, tipo assim, era para as pessoas que estivessem em volta colocassem a mão sobre a pessoa que tava com a mão levantada, pedindo cura. E assim, eu abaixei a cabeça e olhei meio assim, tipo, meu esposo, meu filho, todo mundo com a mão assim, voltada pra mim. E eu comecei a sentir algo assim, sobrenatural, e depois Deus falou que o pastor pediu pra ir lá na frente. E foi fantástico, assim. Só que assim, a gente crê descrendo, né? Depois daquele dia eu não tive coragem de comer nada, assim, com glúten ou leite, pra mim realmente comprovar que eu estava curada. Eu tipo assim, eu declarei a minha cura, mas eu não tive coragem, assim, de testar se realmente estava curada. Mas desde então, eu vim me sentindo cada vez melhor, sabe? Até meu marido falou, nossa, mãe, você tá com o rosto mais corado, tá mais bonita. Minhas amigas também falaram assim, nossa, Cris, eu sempre te vi amarela e agora eu tô te vendo com o rosto corado. E aí, tipo assim, até então, né, minha rotina tava seguindo normal. Que assim, eu gosto da rotina de alimentação saudável. Então assim, eu falei assim, não vou sair, né, do plano pra não passar mal, né? Olá, filha. E no encontro de mulheres, ia ter café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Um dia antes, preparando, arrumando as coisas, meu marido falou, você não vai levar nada pra você comer. E eu paguei um valor lá pra ter tudo, né? Café da manhã e tudo mais. Eu falei assim, não, porque lá vai ter tudo pra mim. Chegamos lá, já tinha um banquete, assim, de café da manhã. E tinha tudo que tem de direito. Tô até rouca. Tinha pão de queijo, bolo, tudo que é tipo de bolo, muitas coisas. Tinha fruta também, tinha um ovinho mexido também. Então, assim, de qualquer forma, eu não ia passar fome. Só que foi diferente, gente. Eu fiz o meu prato, eu coloquei bolo, eu coloquei pão de queijo, eu coloquei frutas também, né? Eu falei assim, vamos, que eu sei que hoje é um dia especial pra mim. Deus não vai me deixar passar mal. E eu vou aproveitar ao máximo tudo que ele tá me proporcionando. Então, eu tomei café tranquilona. Geralmente, quando eu deslizava na alimentação, era instantâneo, assim, no máximo 1 hora, mas às vezes era muito instantâneo, assim, eu já começava a passar mal. E deu 12:30, que é a hora que a gente foi almoçar, o meio-dia, não sei, acho que era 12:30. E eu estava muito bem, então eu falei assim, vamos pro segundo round. Então eu almocei, no costume aqui em casa é arrozinho integral, não como feijão. No lugar do feijão é vagem, é lentilha ou é ervilha. Lá eu comi arroz e feijão, comi uma carne diferente que tinha lá, comi um negócio que tinha queijo lá. E fiquei bem até a hora do café da tarde. Na hora do café da tarde, comi bolo de novo, comi pão de queijo, não tinha mais, mas eu comi um salgadinho lá. E, cara, cada vez que eu ouvia a pastora ministrando sobre a obediência, Deus falava comigo que aquilo ali era uma resposta para as minhas orações, porque eu estava sendo obediente.
Então, assim, Deus não me curou do nada. Deus não me curou na minha casa. Deus me curou porque eu me voltei para minha casa, para minha família. Sim, mas Ele me curou também porque eu estava buscando e eu estava sendo obediente. Aquele dia eu vivi algo sobrenatural e no final a gente já tinha jantado, eu já tinha comido tudo que eu tinha direito. Tanto é que eu também tenho gastrite, então. Você não vai descer do carro. Aí Só vou pegar acabou tudo aquilo e a pastora perguntou se alguém já tinha algo pra poder testemunhar lá na frente. E eu não ia ir. Né? Eu sou muito tímida pra essas coisas, principalmente na frente de tanta gente. Eu falei, não vou. Só que daí ela saiu do palco e começou a andar no corredor, assim, e chegou bem próximo onde eu tava. E uma moça testemunhou que ela estava recebendo a cura de um câncer que ela fazia anos que estava lutando contra o câncer. Já tinha passado por outras cirurgias e já tinha tirado várias vezes. E naquele dia a gente tinha um momento de escrever uma carta para alguém, profetizando coisas boas, né? Cada uma fazia sua carta, enfiava na caixa lá e depois você ia lá e retirava uma carta. E essa moça, nessa carta, ela, no início ali, já estavam falando que a cura vem do Senhor, que ela estava recebendo a cura, uma coisa assim, eu não me lembro muito bem. E ela começou a chorar bastante e ela sentiu que naquele momento, o que ela foi buscar naquele dia era a cura pro câncer dela. E minha mão começou a tremer muito, sabe? Comecei a chorar e meu coração começou a disparar. E eu ouvi o Espírito Santo falando pra mim que era pra mim testemunhar, porque Deus estava fazendo algo grandioso também na minha vida, sabe? Se é uma gripe, um resfriado, uma dor de cabeça, ou se é um câncer gravíssimo, não importa. Deus faz, sabe? A gente tem que valorizar das menores às maiores, né? Então Deus fez algo que eu vinha pedindo há anos. Vocês não sabem como a minha mãe sofre por isso, sabe? De todo domingo eu ir na casa dela e ela fazer algo diferente, eu não poder comer, sabe? Ela já fazia minha comidinha toda separadinha. Meus filhos amam bolo. Quando ela não fazia bolo, porque ela adora fazer bolo para meus filhos, ela comprava, mas eu nunca comia. E ela falava assim, você não sabe como eu fico triste por fazer bolo e você não poder comer, sabe? E eu sinto que Deus fez isso justamente por isso. Não pra mim me esbaldar, pra mim encher o bucho e ficar gordinha novamente, mas pra mim viver esses momentos ao lado das pessoas que eu amo. Por exemplo, hoje eles vão comer pizza. Pra mim não tem problema nenhum comer pizza, gente. Não teria problema nenhum, estando doente ou não, entende? A questão não é essa, a questão não é as calorias, né? A questão é a socialização, os momentos que você passa com as pessoas que você gosta. Então, assim, eu fui lá, peguei o microfone, daqui a pouco eu posto uma foto que a Débora, a minha amigona, tirou uma foto de mim quando eu tava com o microfone na mão. E ela me mandou depois. E eu tive que testemunhar, assim, que eu tava recebendo a cura e que Deus fez algo extraordinário. Aquele dia eu passei o dia inteiro comendo fora da minha dieta, eu não passei mal. Eu cheguei aqui em casa um pouquinho de azia, mas foi porque a gente comeu bastante, gente. A gente comeu muito e logo em seguida já pegamos o carro pra vir. Então, o trânsito de lá pra cá me deixou um pouco enjoada, mas foi coisas assim, de momento. E o que eu quero dizer pra vocês é que vocês tenham fé, independente do que você esteja buscando, né? Além da fé, se movimente, vá em direção do seu milagre, caminhe, faça o certo, faça o que Deus quer que você faça, ouça os conselhos, ouça os sinais de Deus. Não seja rebelde como eu fui, não pense só em ti, porque não é só sobre você, é sobre a sua família, sobre quem Deus confiou a você para cuidar. Então, Deus faz. E eu creio que é só o começo do que eu estou vivendo. Vocês vão ver coisas muito maiores através da minha vida. E eu nunca vou me cansar
de testemunhar tudo que Ele faz na minha vida. Vocês perceberam que eu fiquei um tempo aí, ficamos aí no silêncio, aliás, eu fiquei aí um tempo no silêncio, sabe, sem compartilhar nada, porque eu estava esperando o momento certo e esse foi o momento certo. Então eu espero que você tenha se sentido edificado com a minha história e tenha te dado a confiança para você ir em direção ao seu propósito. Não é sobre dinheiro, não é sobre questão financeira, é muito maior que isso, sabe? Nossos tesouros estão aqui. Esse é o verdadeiro tesouro. E é por isso que a gente deve viver, né, dia após dia. Não que você não deva ter um sonho, não deve ter uma profissão, não deva buscar as coisas pessoais, mas desde que isso não te afaste do seu verdadeiro propósito. Porque tudo que te afasta do seu verdadeiro propósito traz muito dor e sofrimento e não vale a pena. E eu perdi muitos anos da minha vida sem entendimento. Lógico que, tipo assim, não era por completa rebeldia, porque eu achava que realmente ia conseguir. Porque esses vídeos motivacionais que a gente vê na internet sempre alavanca você por uma direção que às vezes é a direção oposta do que Deus quer pra você. Deus quer que eu seja uma personal muito conhecida, que eu seja uma personal de sucesso, mas que não saia do que Ele realmente espera de mim, né? O meu testemunho não tem que servir para milhões de pessoas. O meu testemunho tem que servir primeiro aqui dentro da minha casa. A obra começa a ser feita aqui dentro do meu lar. Então é isso, gente. Deus abençoe todos vocês. Um beijo e até a próxima.